o Senhor nos dando as condições, esse mês nós vamos estar trabalhando a partir desse início, desse estudo. Então hoje vai ser praticamente aí uma base, né? Em Hebreus capítulo 4, versículo 12, sobre essa palavra, né, que nós temos em mãos. Vamos ler então? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. O Ed, chega aqui. Se recuperou ou não? Tranquilo? Os casais vieram todos ontem ou alguém faltou? Faltou 2. Faltaram 2? Ok. Nós tivemos aqui quantos casais ontem? 30 casais. Você coloca a Marlica, olha bem para o Ed. Quando você colocar 25 casais, você coloca uma margem a mais. Uma margem a mais. Mas foi um dia precioso, né? Mas eu chamei o Ed aqui para ele orar juntamente com a igreja para o estudo de hoje, tá bom? Então estenda as mãos aqui para mim, porque o Senhor precisa me dar graça. Pai querido, nós queremos te agradecer por estarmos aqui mais uma vez para ouvir a essência do seu evangelho. Aquilo que o Senhor já revelou à vida do pastor Eliseu Olac nessa manhã. Que o Espírito Santo seja o nosso condutor e que o Senhor traga sempre a revelação à vida do pastor Eliseu Olac, dando a ele toda a clareza, todo o discernimento da sua palavra. E nós te agradecemos pela vida dele, Senhor, nessa comunidade. Eu oro em nome do seu Filho Jesus, que morreu naquela cruz para nos salvar. Amém. Obrigado. Talvez, né, você já ouviu 1, 2, 3, 4, 5 vezes o texto, várias vezes, mas eu queria hoje enfatizar, tá? Olha lá o versículo 14, versículo 12, a palavra de Deus é viva. Então, isso aqui nós não podemos esquecer disso nunca. Ela é viva. Ela tem vida. Todas as vezes que você vai meditar na palavra, é bom lembrar que o verbo se fez carne. No grego, logos se fez carne. Jesus se fez carne. Isso aqui nós temos na nossa linguagem, mas à medida que você lê, isso é vida. Ela é viva. Só que ela não é só viva, porque tem muita gente que é vivo e não é eficaz. A palavra é viva e eficaz. Tá? Nesse mês nós vamos caminhar um pouquinho nisso, tentar recuperar, restaurar, trazer a compreensão novamente de que você não tem um livro morto, apenas com letras, palavras, parábolas, ideias, mas sim nós temos algo vivo. E assim como eu e você necessitamos da respiração segundo a segundo, nós necessitamos dessa palavra viva. Viva. Então o texto diz, ela é viva e eficaz, e ela é mais penetrante do que espada
alguma de 2 gumes. Ela vai além de toda e qualquer espada que possa existir em termos de capacidade de penetração. Essa palavra vai além, ela penetra, ela entra no ser. E o texto continua dizendo que ela é apta, né? O versículo continua dizendo, e penetra ao ponto de dividir alma e espírito. Se você for estudar um pouquinho esse assunto, alma e espírito, você vai encontrar dentro da corrente teológica os dicotomistas, é um palavrão não muito comum, e também os tricotomistas, que tem uma corrente teológica de que o homem é apenas corpo, alma e espírito juntos, não tem divisão entre alma e espírito. E daí nós temos os tricotomistas, que eles são bem distintos: corpo, alma e espírito. A dificuldade é fazer essa divisão, quando é a alma e quando é o espírito, o que está se manifestando. E a palavra de Deus então fala dessa espada, porque ela é capaz de dividir alma e espírito. Ela tem essa condição. Depois, na sequência, ele diz juntas e medulas. Aí você vai estudar a fisiologia humana, as nossas juntas, todos os movimentos, e lá dentro existe uma medula, existe aonde se formam os glóbulos vermelhos, parte dos glóbulos brancos, que dá toda a estrutura nossa. E essa espada, palavra, chega lá e faz essa divisão, tá? Então, a partir daqui nós vamos caminhar um pouco, porque também ela é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então, quando eu mencionar alguma coisa aqui, ou quando estiver ministrando, não pense você, às vezes, isso já aconteceu várias vezes, tá? Ao chegar em casa, o marido falar para a esposa por que ela contou da vida dele para o pastor. Porque a palavra que foi ministrada atingiu o coração dele. Eu preguei numa igreja em São Paulo, que depois que eu vim embora, o pastor me ligou e disse assim: teve um irmão aqui na igreja, que ele me procurou depois que você pregou, porque ele veio tirar satisfação comigo, porque que eu contei a vida dele para mim. Porque naquela ocasião, eu lembro de ter dito o seguinte: ninguém sabe da vida do outro aqui, a não ser Deus, porque os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os bons e os maus. E naquela ocasião eu disse assim: Deus viu que você foi no motel essa semana. A igreja não viu, mas Deus viu. Infelizmente ele tinha ido para o motel. E aí você fica numa situação... Não vi ninguém, o pastor nenhum contou, mas a palavra, ela penetra, ela mostra, ela conhece o ser e todas as suas situações, né? Então, esse texto ainda repetindo, né, Hebreus 4:12, ele termina dizendo, ela é apta para discernir os pensamentos e qual é o propósito do coração. Você já percebeu que quando a política está se aquecendo,
Aí os políticos procuram igrejas. Qual é o propósito? Ficar crente? Não. Então, ela é apta para discernir isto. Por isso que uma das coisas que nós nunca usamos esse púlpito é a questão de política. Quando eu fazia programa na Rádio Colmeia, junto com o Ed lá, o Renato Silva sempre, né, Ed? Escuta, mas você poderia pelo menos... Não, política não. Nosso compromisso é com a palavra, né? Então, ela tem essa capacidade, tá, de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e qual é a intenção, o propósito do coração. Então, é com esta percepção que nós vamos caminhar um pouco, entender um pouco, né, o que você tem em mãos hoje, que um padre, por graça e misericórdia, decidiu, orou, o Espírito Santo falou com ele, Padre João Ferreira de Almeida, é a tradução que nós temos hoje para a língua portuguesa. Então hoje nós temos acesso a essa literatura e podemos então usufruir dessa verdade viva e eficaz, ok? Então vamos andar algumas verdades e trazer algumas percepções aí. Isaías 55. Isaías 55, os versículos 10 e 11. Porque, assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Ok, nós vamos tentar detalhar um pouco isso daqui a pouquinho, mas para só termos isso como em mente. A palavra de Deus, o Senhor Deus está comparando aqui, a partir do verso 10, a chuva e a neve. Elas têm uma função, elas têm os seus benefícios para a terra, para a natureza. Então ele diz que ela rega a terra, ela faz produzir, brotar, dar semente ao semeador e também pão ao que come. E aí ele mostra então que a palavra que já saiu da boca de Deus, essa palavra que temos em mãos, da mesma forma, ela não volta mais para o Senhor Deus vazia, mas ela vai fazer algo, ela vai fazer o que lhe apraz e prosperará naquilo que a designei. Quando você estiver lendo as Escrituras, ela vai fazer o efeito descrito no versículo 10. Ela vai regar a sua vida, ela vai produzir, ela vai brotar a tal ponto de atingir outras pessoas, ela vai dar semente a outras pessoas com as quais você tem contato e ainda vai saciar a sua fome, a sua necessidade. Porque Deus lançou essa palavra para germinar, para realmente fazer o seu efeito. Mas antes de meditar um pouco nisso, nós vamos ainda para Salmo 33, para estarmos bem assim, solidificados, não estamos inventando algo. Assim como você tem as mãos para trabalhar, Deus tem a sua palavra. Ontem, após o encontro de casais aqui, conversando um pouco com o Ed, né? Como que foi? Eu disse, são palavras lançadas. Agora, o que cada pessoa vai fazer com isso, nós não sabemos.
Então, a palavra de Deus é um instrumento de Deus para agir na vida do ser humano. Você tem a força, você tem os braços, Deus tem a sua palavra, e é com ela que Ele trabalha. Capítulo 33, nós vamos ler aqui do 6 ao 9. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles, pelo espírito da sua boca. Ele ajunta as águas do mar como num montão, põe os abismos em tesouros. Tema toda a terra ao Senhor, temam-nos todos os moradores do mundo, porque falou e tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu. Amém? É um texto, gente, riquíssimo, tá? Quem puder separar isso. Os céus por sua palavra se fizeram. Como que diz nessa versão, Leandro? Pode repetir o 6? Pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e todo o exército deles, pelo espírito da sua boca. Todo o exército celestial, tudo que você vê é aparente. Hoje nós não vamos tratar isso, nós ainda esse mês devemos tratar, mas tudo que você vê, tudo que é palpável, ele veio da palavra de Deus. Ele falou e tudo isso passou a existir, porque da sua boca procede bênção, procede a matéria. É uma coisa assim para nós, ouvindo isso, parece estranho, porque nós trabalhamos com lógica, mas Deus falou e isso se fez. No versículo, por exemplo, 9, pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo passou a existir, de modo que o que você vê não é uma coisa que veio de alguma coisa, veio da palavra de Deus. Então vamos lá de forma bem rápida, Gênesis capítulo 1, versículo 1, alguém se lembra do versículo 1? No princípio criou Deus os céus e a terra. Versículo 3, como que começa lá? E disse Deus. Você vai encontrar no finalzinho do versículo 7, dizendo assim, e assim se fez. E no capítulo 1, você vai encontrar exatamente todas essas situações. Por exemplo, versículo 9, e disse Deus, começa assim, como é que termina o 9? E assim foi, ou e assim se fez. No versículo 11, e disse Deus, e assim foi. Versículo 14, e disse Deus, final do 15, e assim foi. Versículo 20, e disse Deus, e lá no 21 começa, e criou Deus, conforme ele disse. Aí nós temos no 26, e disse Deus, aí que entra o personagem chamado homem, né? No 26, nós encontramos no capítulo 2, como que ele formou o homem, tá? Do pó da terra, soprou nas suas narinas, mas no versículo 26, e disse Deus, façamos o homem, e aqui aparece então, não mais Deus, mas Elohim, que significa Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que ele diz, façamos o homem. E aí nós encontramos no versículo 27, no início dizendo assim, e criou Deus o homem. Versículo 29, e disse Deus, começa assim, e termina o versículo 30 dizendo, e assim foi. Ou seja, tudo que existe veio dessa palavra, e disse Deus, e assim foi.
Por isso que lá em Hebreus vai nos mostrar, né, capítulo 11, nós, pela fé, entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. E é interessante que está no plural, tá, gente? Os mundos, tá? Não se assuste se nós encontrarmos outras espécies, tá? Nós nos achamos tão importantes, né? Vamos voltar lá para Isaías, que agora nós queremos degustar um pouquinho mais desse versículo 10. Isaías capítulo 55, o versículo 10. Eu anotei para nós termos uma percepção talvez maior. Assim como descem a chuva e a neve dos céus. Ok? Chuva e neve. Alguém já teve a curiosidade de pesquisar sobre os benefícios da chuva? Por que Deus colocou a chuva e a neve nesse texto? Quais são os benefícios? Se você não pesquisou, eu aconselho, oriento a pesquisar, porque eu trouxe aqui algumas coisas que são extremamente importantes. A chuva no ambiente, ela regula a temperatura do planeta. A chuva, ela limpa o ar. A chuva, ela traz equilíbrio ao ecossistema. A chuva recarrega os lençóis freáticos, rios e lagos. Agora traz isso para a sua vida. A palavra regula a sua temperatura. Sabe, nervosinho? Não é o seu caso. Eu esqueço. Você não é o nervoso, você é o grosso. Ele disse que ele é o grosso da comunidade e ninguém ganha dele. A palavra regula, a palavra traz equilíbrio. Por isso que ele faz essa comparação. O que a palavra traz à medida que você está lendo, você está estudando? Ela limpa o ar, ela limpa você, ela nos purifica. Quando Jesus disse aos seus discípulos, dizendo o seguinte: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Ou seja, ela é viva, ela tem essa condição. Então a pessoa assim, eu estou lendo, mas não estou entendendo. Pode ficar sossegado, ela está fazendo o papel dela. Deus lançou essa palavra e ela vai fazer. Ela traz equilíbrio ao ecossistema, ou seja, ela traz equilíbrio a você. Você quer que as coisas se resolvam hoje, é ou não é? A palavra vai dizer não. Tudo tem o seu tempo determinado. A hora para isso, a hora para aquilo, enfim, ela regula. Ainda dentro do ambiente, ela recarrega, estou falando agora da chuva, ela recarrega os lençóis freáticos, rios e lagos. O que a palavra faz? Ela nos enche, a tal ponto que a palavra vai dizer: rios de águas vivas fluirão do seu ventre. O Senhor traz essas referências exatamente para nós estarmos atentos. E na agricultura, fui pesquisar na agricultura, o que a chuva faz? Ela é fundamental para o crescimento das plantas. Ou seja, a palavra de Deus é fundamental para o seu crescimento espiritual. Você precisa da palavra. Precisa estar se alimentando da palavra. O que mais na agricultura? Ela tem o pH neutro, com um pouquinho de acidez, porque as plantas precisam desse pH. A palavra é dosada. A palavra ela vem nos dosar, ela vem de acordo com a nossa necessidade. Ou seja,
Quando você se debruçar na palavra de Deus, você vai ter momentos, né, de euforia, mas você vai ter momentos assim de Deus dizendo assim: não faça isso, é melhor para você, né? A gente fica bravo, esperneia, mas tem um propósito, ela vem na dosagem certa. E esse texto eu vou querer fazer questão de ler. Aliás, não sei se alguém se lembra de Tito 1,9, que Paulo escreve a Tito: retendo a fiel palavra que é poder para convencer os contradizentes. Se achou lá, Leandro? Lê para nós, por gentileza. Retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. E aí que tem uma coisa interessante na chuva. A chuva, ela enche os rios, e hoje 90% da energia que nós consumimos no Brasil vem rede hidroelétrica. São gotinhas de chuva que alimentam os rios e que enchem as hidroelétricas e que geram energia. Quando a palavra de Deus diz para você reter a palavra, são textos pequenos que você começa a degustar, se alimentar, e isso vai fazendo o quê? Vai retendo dentro de você, e quando você menos espera, você está numa capacidade tremenda, para admoestar e também para convencer os contradizentes. Porque a palavra, ela entrou dentro de você, e você tem agora o conhecimento, você tem energia, né? Você tem vitamina B12 aí dentro que te faz andar, porque ela tem essa função. Uma outra coisa que a chuva traz, que é uma coisa fantástica, que é, questão de saúde, fui pesquisar, ela facilita a respiração. Sabe, na primavera, o pólen e tudo mais, que a pessoa fica com isso aqui, tudo aqui vermelho, não consegue respirar de novo, ele está esperando que a chuva vem e lava, abre, a pessoa respira melhor, é saudável, a saúde. O que mais que ela traz? O som da chuva, algumas pessoas usam para dormir, porque ela alivia o estresse. Então, quando Deus coloca na sua palavra esses detalhes, a gente fala: meu Deus, por que será? É por isso. Ainda mais tem um detalhe fantástico. Quem já tomou banho de chuva de ficar encharcado, molhado? Sabe o que isso faz, gente? Regula os hormônios. Amanhã, se chover, vai estar todo mundo... Então, quando Deus faz essa colocação, né? Assim como desce a chuva e tem um efeito, a palavra também tem o seu efeito, tá? Aí ele fala também da neve. E aí eu fui pesquisar a questão dos benefícios da neve, e é bem similar, porque no ambiente, ela da mesma forma que regula, que a chuva regula a temperatura, ela também regula a temperatura da terra. Porque para nós é frio aquela coisa toda, mas ela está cuidando da terra, ela está cuidando de detalhes ali, reservando a umidade do solo, e ela isola o solo. Aí é só você usufruir. Deus está cuidando de você. Deus está protegendo você. Quando você está se alimentando da palavra, Ele está criando em você tipo de uma proteção. Por exemplo, eu não sei quem acompanha a Bolsa de Valores dos Estados Unidos, mas essa semana foi um caos, né? Se a pessoa tem muitos valores investidos lá,
a pessoa entra em pânico. Se ela for regulada pelo nosso sistema de governo no Brasil, ela entra em crise. O que nós temos? Nós temos o nosso Deus, que Ele reina sobre as nações. O nosso governo não está limitado a esse governo. A palavra chega a dizer: eu nunca vi um justo padecer necessidade ou mendigar o pão. Deus sempre supriu os seus filhos nas necessidades, sempre, e em glória, né? Não é assim suprir, Ele supre em glória. Ontem nós tivemos aqui, o pessoal, os casais passaram fome, não foi? Rapaz, Ed, não dá para fazer mais não, é muita comilança, gente. Eu já vi falar que crente gosta de comer, mas ontem tinha muita comilança, ou seja, fartura. O que nos protege? O Senhor cria essa proteção nas novas criaturas, que Ele não deixa a influência do mundo atingir a nossa vida. E aí tem detalhes maravilhosos dentro disso. Dentro da agricultura, o que ainda ela produz? A neve, eu estou falando. Ela controla as pragas. Quem gosta de barata? Que lindo, né? Quem gosta de insetos, né? Ela faz isso. Você já ouviu falar na Bíblia ervas daninhas? Aquelas coisas, aquilo que tenta te atingir, o medo, a ansiedade, a preocupação, a palavra vem dizendo assim: lança sobre ele toda a vossa ansiedade, porque é ele que tem cuidado de vós. A palavra, ela tem essa função, não deixar penetrar em você medo, ansiedade, angústia. Por quê? Porque nós temos um Deus, nós temos um Pai. Se alimentar da palavra é fantástico. Ainda o que ela tem dentro da neve? Ela captura o nitrogênio e o enxofre da atmosfera para trazer equilíbrio ao próprio solo. Então são riquezas que Deus coloca na sua palavra, que a gente pensa: por que a chuva e a neve? Porque Ele quer mostrar o cuidado que Ele tem do solo, o cuidado que Ele tem da sua vida, quando você começa a ler, a estudar a Escritura. É tremendo, é sobrenatural. E dentro da saúde também ela tem algumas funções que são detalhes riquíssimos, mas eu queria andar um pouquinho mais, tá bom? Lembrando ainda no 10, que ele diz que a função da chuva e da neve, ele diz: rega a terra, faz produzir, brotar, dar semente ao semeador e pão ao que come. Então, tudo isso dentro da chuva e da neve. Agora vamos para o 11, que ainda é dentro da palavra. Vamos repetir o 11? Isaías 55, 11. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes, fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Muito bem, eu anotei para nós termos essa percepção. Ela nunca mais voltará vazia a Deus, sem que fará o que lhe apraz. O que apraz dentro da nossa linguagem? Ela não voltará sem fazer aquilo que agrada a Deus, o que dá prazer a Deus, ou o que dá gosto ao Senhor Deus. Por exemplo, quando Deus, através do Senhor Jesus, diz: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quando você prega o Evangelho, nunca mais ela vai voltar vazia. Ou a pessoa crê e é transformada pela graça, ou a pessoa rejeita, porque a pregação do Evangelho deve acontecer. Ou ela faz um efeito, ou ela faz o outro efeito, mas que ela não volta vazia, não volta mais, foi lançada. Quando você lê a palavra e você decide por graça obedecer, ela tem o seu efeito. Um dos textos que nós trabalhamos aqui ontem, rapidamente, que é Mateus capítulo 7,
é aquela casa que é edificada sobre a rocha e a outra sobre a areia. Se você edificar sobre a rocha, vai ter chuva, vai ter rios, vai ter vento, tudo contra a casa. Porém, ela não vai cair, porque está firmada na rocha. Quando você recebe a palavra como ela é, palavra de Deus, ela opera. É isso que é dito também pelo apóstolo Paulo ao seu filho Timóteo, ok? Continuando, o que lhe apraz e prosperará. Prosperará, Deus está dizendo, essa palavra vai progredir, vai melhorar e vai ocasionar crescimento. Isto é fundamental. Então, todas as vezes que você pegar a Bíblia para ler, lembre-se que assim como chuva e neve, Deus está formando em você algo sobrenatural, um cuidado, um zelo, enfim, maravilha. Continuando, Deuteronômio 32, agora vem algo para nós, como que Deus é gentio. Deuteronômio 32, 1 e 2. Inclinai os ouvidos, ó céus, e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Goteje a minha doutrina como a chuva, destile o meu dito como o orvalho, como chuvisco sobre a erva e como gotas de água sobre a relva. Para quem que ele está falando? Inclinai os ouvidos, ó céus, e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Eu não vou ler ainda, porque nesse mês nós vamos trabalhar, mas lá no Salmo 138, ele engrandeceu a própria palavra acima do próprio nome. Nós ainda vamos trabalhar, vai passar os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. O seu filho, o seu neto, os seus bisnetos, eles ainda serão regenerados e transformados pela palavra. Ela é viva, ela é eficaz. Você e eu vamos partir, ela vai continuar. Ela tem esse efeito. Então ele está dizendo, olha, ouça a terra, ouça, ouça, ouça. Ainda nós vamos também chegar naquele texto quando Ezequiel traz, terra, 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 ouve a palavra do Senhor. É um clamor do profeta. Não deixe de ouvir a palavra do Senhor, porque ela é isso. Poder. Saiu da boca de Deus, é um instrumento de Deus trabalhar nas nossas vidas. Aí ele diz como que esse processo, versículo 2, goteje a minha doutrina como a chuva, receba, a terra recebe, não sei, às vezes você percebe que vem uma chuva muito forte, ela lava a terra, boa é aquela chuva mais suave, e é isso que ele descreve aqui. Não queira ler a Bíblia em um ano, por favor, gente. Essas metas aí, ler em um ano, não, a Bíblia é para ouvir, é para ler, é para meditar, não é competição. E aí ele vai dizer então, destile a minha palavra como orvalho, receba a minha palavra como orvalho, como chuvisco sobre a relva e como gotas de água sobre a erva. Deus é muito carinhoso, gente. Deus é muito carinhoso. Tem gente que, esqueci de ler aquele capítulo hoje, e agora? Aí fica durante o dia pensando, e agora eu vou ter que ler, aí eu vou chegar de noite, vai ser muito tarde da noite, e daí eu tenho que chegar e eu vou ler. Aí ele chega à noite cansado, não, mas eu vou ler porque eu fiz um compromisso, aí pega a Bíblia, não entendeu nada, foi um negócio, não é assim que se lê Bíblia. É como o orvalho, deixa isso entrar dentro do seu ser. Por isso que lá no Salmo 1 ele vai dizer, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho, antes tem o seu prazer na
Lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Tem gente que o que lê de manhã nem lembra mais. Como é que vai meditar? Ele precisa receber essa palavra, e aí sim ele vai conseguir meditar sobre isso. Outra orientação, que é Tito 1,9, que nós falamos ali, reter essa palavra. Receba essa palavra, retenha, vai armazenando isso. Então, nessa primeira fala dele, rega a terra. Assim como a chuva e a neve rega a terra, a palavra também rega a sua vida. Não queira ler desesperado. Usufrua da leitura da Escritura, tá? E no texto lá do verso 10 diz, faz produzir. Ela faz produzir. Sabe onde essa palavra que você recebe como orvalho vai produzir? Na sua casa. Você que agora está em Cristo, é uma nova criatura, recebeu a palavra, às vezes na sua casa está aquele clima pesado. Sabe quem vai regular a temperatura da sua casa? É você, com essa bendita palavra. Então, se você não tem palavra, você acaba entrando naquele momento difícil, porque não tem como regular. Por isso nós precisamos sempre estar absorvendo mais e mais a palavra, tá bom? E ali também, quando fala em produzir, eu lembro novamente de João 7,38, que diz, rios de água viva fluirão do seu ventre. Toda pessoa que Deus permitir chegar até você, você sempre vai ter uma palavra, uma direção, porque você recebeu a palavra. Ok? Muito bem, ele continua ainda falando assim, e faz brotar. Esse eu faço questão de ler, Mateus capítulo 7, por gentileza. Estamos caminhando aqui para o fim, tá, gente? Mateus 7, do 13 ao 16, quando diz assim, e faz brotar. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros, ou figo dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que dá bom fruto, corta-se e lança. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Perceberam que não está no contexto? Eu errei. É 5. É o 5, capítulo 5. Não, eu deixei até o final. Toda a leitura se aproveita, mas dentro do nosso contexto aqui é Mateus capítulo 5, ali o início das bem-aventuranças, né? Do 3 ao... Mateus 5. Do 3 ao 11? 13. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurará o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Então você vai brotar, não adianta. À medida que você está lendo a palavra, a manifestação da vida de Cristo vai fazer isso, vai brotar. Você vai ser o tempero, você não vai ser o religioso chato, querendo tirar a pessoa da igreja dele e levar para a sua igreja. Você vai ser a pessoa que vai ser o tempero. Nossa, você nunca me convidou para ir na sua igreja? Não tem necessidade de convidar, você está vendo Cristo em mim. Ah, mas eu quero conhecer. Tá bom, então vamos junto. Mas não é aquela coisa,
pegajosa, né, de querer levar. Não, porque se não for dessa igreja, você não vai para o céu. Jesus amado. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Você é a luz da sua casa, você vai brotar, porque a vida de Cristo vai exalar dentro da sua casa o bom cheiro dele, porque você está se alimentando com a comida boa, a palavra de Deus, e isso sai pelos poros, não tem como, tá? Não tem como. Muito bem, faz brotar e dar semente. Além de brotar, você também vai dar semente. Vamos ler esse texto em 2 Timóteo capítulo 4. E se eu vou conferir, ver se eu não anotei errado aqui. 2 Timóteo 4. Os versículos 2, 3 e 4. Que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda a longanimidade e doutrina. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Até o 5? Não, só até o 4. O que eu gostaria de despertar a igreja é que pregues a palavra, não a igreja. Pregues a palavra. Quando você for falar alguma coisa a alguém, fale a palavra, porque é ela que é viva e eficaz. É ela que opera. E finalmente, nós temos aqui, ela faz essa questão, você vai ter como passar essa semente adiante, mas o principal é que você também, o final lá do verso 10, ele diz assim, ó, e pão ao que come. Quem é o beneficiado de tudo isso? Você. E aí tem um texto riquíssimo aqui, que é Provérbios 4, versículo 20, 21 e 22, que uma das coisas maravilhosas que nós recebemos foi a obra da cruz. Nós fomos crucificados, nós fomos regenerados, hoje nós temos a nova vida em Cristo Jesus, e esse mês, se Deus quiser, nós vamos estar alimentando mais e mais da palavra. Mas uma outra coisa que nós precisamos ter enquanto estamos nesse mundo é isso aqui. Provérbios 4, do 20 ao 22. Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões, e inclina o teu ouvido. Não as deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-as no meio do teu coração, porque são vida para os que as acham e saúde para o seu corpo. Foi Deus quem falou, gente. A palavra de Deus, ela promove saúde para o seu corpo. Eu tenho receio de falar isso aqui, e eu estou aqui nessa comunidade há 35 anos. Alguém me viu doente? Só na beira do rio. Algumas situações eu já passei, Deus teve misericórdia, me socorreu, mas assim, nós não precisamos viver doentes, falar de doença, nós temos que confessar a boa palavra, ela é saúde. Alimente-se da palavra, alimente-se da palavra. Eu fui visitar uma senhora essa semana, 93 anos, e o que ela pediu na oração? Ela pediu saúde. Eu orei por saúde, porque foi o que ela me pediu. Porque nós, enquanto vivos, seja 90, seja 80, seja 94, seja 100 anos, o que vale a pena você chegar lá é com saúde, e saúde você encontra na palavra de Deus. É aquilo que ele vai dizer no finalzinho do versículo 10, quando ele diz, e pão ao que come. Se você come a palavra, se você degusta a palavra, Deus está falando isso claramente, tá? Ela é saúde
para o seu corpo. Alimente-se da palavra, porque ela é viva e eficaz. Amém? Nós ainda vamos caminhar. Vou repetir aqui, gente, olha para esse teto, olha para essas luzes, olha para esse ar-condicionado. Aliás, nós já ganhamos o ar do teto, nós vamos tirar amanhã às 7 horas da manhã, isso aqui será removido. A partir das 8 horas esse forro virá abaixo e a nossa tão sonhada revitalização deve acontecer a partir de amanhã, tá bom? Vamos ficar em pé e nós vamos orar, agradecer a Deus. Senhor, em nome de Jesus, eu e os meus irmãos aqui, necessitamos que o Teu Espírito Santo nos traga a compreensão do que é de fato a Tua Palavra. Nós temos lido, nós temos estudado, mas diante dessas verdades, Senhor, nós estamos atônitos, o quanto ela é viva e eficaz. Tudo o Senhor criou através da Tua voz, da Tua palavra. Tudo o Senhor sustenta através da Tua palavra. A nossa regeneração aconteceu porque o Senhor abriu o nosso entendimento através da Tua palavra. Jesus nasceu porque Maria deu ouvido à Tua palavra. Senhor, abra o nosso entendimento para valorizar esse poder. A Tua maneira de trabalhar nas nossas vidas é a Tua palavra. Que nós possamos, Senhor, ao ler a Tua palavra, deixar que ela destile sobre nós como orvalho, para que possa regar a nossa alma, o nosso coração, o nosso espírito. Que ao ler a Tua palavra, Senhor, ela venha produzir em nós, venha brotar a ponto de atingir os outros, venha produzir sementes, Senhor, outras vidas conhecendo a Tua palavra. E além de tudo isso, Senhor, nos saciar totalmente. Qual criança desmamada no seio da sua mãe, nos faça saciar cada dia mais, conhecendo o Senhor através dessa palavra. Ajuda-nos para isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém.